gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de um assunto bem legal que é gestão de pessoas no agro. Isso mesmo, a gente sabe da importância que tem as pessoas para o nosso agronegócio, principalmente aqueles que estão lá nos operacionais diários, realizando todas as atividades da fazenda. Mas muitas vezes é um assunto que a gente negligencia muito e deixa para lá porque acha que não tem importância e vai tocando do jeito que dá. Mas a gente tem visto que o Brasil é um grande potencial de produção hoje de alimentos, não só para a gente, mas também para o mundo todo. E a gente precisa das pessoas para a gente construir um agronegócio cada vez melhor e cada vez mais sólido. Então eu vim aqui dar algumas dicas para vocês sobre como a gente pode melhorar essa gestão de pessoas na nossa propriedade, na nossa fazenda, para que a gente consiga obter os resultados que a gente espera. A gente sabe que a mão de obra ela é extremamente importante e que as empresas e as fazendas que estão tendo mais sucessos nos dias atuais são as que estão cuidando das pessoas, cuidando das vontades, dos sonhos das pessoas, querendo descobrir como fazer com que a motivação do nosso funcionário se mantenha lá em cima, para trazer os resultados que a gente espera então que ele desempenhe na nossa fazenda. Sabemos que hoje a mão de obra é um grande gargalo que a gente tem, mas isso precisa ser mudado. A gente precisa criar algumas ferramentas que vai fazer com que a gente modifique isso na nossa fazenda. Tá bom? Eu tenho hoje, gente, algumas estratégias que é necessário que a gente use na nossa propriedade para fazer com que o funcionário esteja mais próximo da gente ali, para que ele se sinta parte de todo esse crescimento que muitas vezes o dono da fazenda tem. Ele precisa se sentir parte disso e para isso a gente tem que utilizar muitas estratégias no dia a dia que vai fazer com que ele se sinta parte desse desenvolvimento. Eu tenho também alguns processos, os processos são criados para que as pessoas entendam melhor o que elas têm que fazer. Eles têm que ser descritos muito detalhadamente para que as pessoas realmente entendam em cada atividade o que elas precisam desempenhar melhor. Dentro desses processos e também dessas estratégias, a gente tem a comunicação. E hoje sabemos que a nossa comunicação na área rural ela é muito falha. Ela existe muitas falhas. E por que ela tem muitas falhas hoje em dia? A gente tem muitas vezes a gente tem o patrão fazendo a mesma coisa que o gerente tem que fazer, fazendo a mesma coisa que o funcionário tem que fazer. Então, dentro da fazenda precisa existir uma hierarquia para a tomada de decisões, onde existe o proprietário, existe o gerente e existe o colaborador. E entre esses três precisa existir ali uma comunicação clara do que cada um precisa fazer. Porque sabemos hoje que as atividades diárias realizadas dentro de uma fazenda são muito grandes, são muitas coisas que a gente tem que fazer. Então, se houver essa comunicação clara entre esses setores, a gente consegue grandes resultados que a gente espera. Existe uma coisa muito diferente hoje na comunicação, que é o que foi falado, como foi falado e o que não foi falado. Eu falo que esses três pilares são extremamente importantes, é onde acontecem os maiores erros dentro da fazenda. Aquilo que foi falado deve ser claro, para que a pessoa entenda da melhor forma. E eu costumo falar que a gente tem que falar com o funcionário como se a gente estivesse falando com os nossos avós. Isso mesmo, aquele pessoal mais velho que precisa que a gente fale devagar, claro e com calma, para que eles possam entender o que nós estamos falando. Como foi falado, é essa clareza que precisa ser falada para o funcionário para que ele possa entender o que você espera que ele desempenhe na fazenda. O que não foi falado é aquilo que você não falou para ele e mesmo assim queria e esperava, né, que ele fosse realizar na sua fazenda e isso não aconteceu. Então precisamos dar mais atenção a essa comunicação na nossa fazenda. Outro fator extremamente importante que temos hoje é treinar essas pessoas. Sabemos como a tecnologia tem chegado com muito potencial dentro das nossas fazendas, mas precisamos treinar para que essas pessoas desempenhem, entendam sobre essa tecnologia, façam parte desse crescimento e desse desenvolvimento dentro da fazenda. Muitas vezes a gente encontra alguns produtores que têm uma visão de que treinar é fazer com que o funcionário seja melhor, mas amanhã ele vai para outra fazenda.
E não é assim que acontece, não é assim que deve acontecer. Deve acontecer que a gente treine o nosso funcionário para trazer os resultados para a nossa fazenda. O que ele vai fazer com aquele treinamento, se ele vai para outra ou não cabe a gente decidir. Mas a gente precisa treinar, porque o funcionário bem treinado, ele vai trazer resultados duradouros na sua fazenda. E é isso que é importante para você. Resultados que vão gerar mais lucros, com certeza. E quando a gente treina e desenvolve as pessoas, elas se sentem motivadas em permanecer ali. Elas precisam de um motivo para permanecer na nossa fazenda, para permanecer ali naquele trabalho, desempenhando aquele trabalho diariamente. Por isso a gente precisa trazer essa motivação. E trazendo o treinamento e o desenvolvimento junto, a pessoa consegue visualizar valores nisso tudo e ela consegue então permanecer ali por mais tempo. Essas são algumas dicas para vocês sobre gestão de pessoas na área do agro, mas se hoje eu pudesse dar só uma dica, seria essa: tome um bom café com seu colaborador, sente e tome o melhor café com o seu funcionário, porque quando a gente toma um bom café, a gente consegue conversar, a gente consegue ouvir, a gente consegue trocar ideias, e ele está ali no operacional diário, ali desempenhando o trabalho na linha de frente, e às vezes ele consegue visualizar coisas que você não vê, que o gerente não vê. Então tome um bom café com seu colaborador, troquem ideias, aceitem feedbacks deles. Eu costumo falar que feedback é como um presente, a gente ganha e guarda. Muitas vezes algumas pessoas ganham feedbacks e acabam por querer me retrucar ou querer falar alguma coisa sobre aquele assunto, mas não, às vezes é um feedback para você guardar e pensar: isso vale ou não vale para mim? Isso vale ou não vale para minha fazenda? E isso é muito importante. A gente sabe que não é um trabalho fácil, a gestão de pessoas não é um trabalho fácil, lidar com pessoas não é um trabalho fácil, mas eu dei algumas dicas diárias que a gente pode melhorar aqui, que pode resolver alguns problemas que a gente tem dentro da fazenda hoje. O agro hoje ele é um quebra-cabeça, a gente tem que vir montando, e para poder vir uma linda imagem, mais um lindo trabalho, a gente tem que vir montando esse quebra-cabeça. E cuidar das pessoas é uma parte grande e fundamental para que esse quebra-cabeça seja bem montado. Então, a dica de hoje é: tome um café com seu colaborador.